Olá, crianças! Estamos de volta aqui com a nossa aulinha agora de geografia. E nossa aula de geografia está lindíssima, falando sobre o litoral, as praias do litoral brasileiro, as paisagens do litoral brasileiro. E essa aula está muito bonita. Vamos agradecer a Deus por ainda termos essas paisagens e pedir a Ele que nos ajude a conservá-las. Vamos orar? Querido Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Pai de amor, é um Pai que cuida, que protege, é um Pai que formou o mundo de uma forma perfeita e tão bela para que nós pudéssemos morar nele. Nós queremos te pedir que o Senhor toque o nosso coração para que a gente tenha a preservação da nossa natureza e do nosso ambiente como um fator muito importante para a nossa sobrevivência. Paizinho, fica conosco durante essa aula e nos ajude a aprender aquilo que for necessário e importante para a nossa vida. Também queremos te pedir que continue guardando e protegendo a cada família, a cada criança, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal? Nós vamos estudar um pouquinho sobre as paisagens que dão forma ao litoral. Estamos vendo que o relevo da Terra, ele tem suas formas, suas alturas, as partes de depressão, e não seria diferente em relação às paisagens do litoral. O mar, o vento, a ação das ondas também forma uma paisagem, forma um relevo no nosso litoral. Essa imagem eu tirei do nosso livro, da página 117. Caso vocês queiram acompanhar, deem uma olhadinha lá. E todas essas formas que foram feitas na praia, na costa, através do tempo, através da ação dos fenômenos naturais, eles têm um nome. E esses nomes servem para que compreendamos como essas mudanças acontecem, como elas ocorrem e se é necessário a intervenção do homem ou não. Então, vocês verão na página 117 todos esses termos. O que é a baía, como se forma um delta, um pontal, uma laguna, uma restinga. Nós vimos isso detalhadamente na sala, na nossa aula de Zoom. E ela está aí também no livro de vocês. Por gentileza, deem uma olhadinha em cada uma dessas definições. Observem bem o desenho e vejam então como é que esses desenhos, que essas formas acontecem. O rio que desemboca no mar, ele vem de um jeito, ele traz o seu próprio desenho, a sua própria forma. O mar que entra um pouquinho por alguma abertura da terra e forma uma baía. Uma água, um restinho do mar que vai então para a terra e entre essa parte da água e o mar tem um pedacinho de terra que se chama laguna. Também temos uma restinga, que é exatamente a terra entre essa água e o mar. O delta, que são pequenas ilhas formadas pela entrada do rio, desembocando no oceano. Veja, tudo isso tem um nome e um significado no relevo da paisagem do litoral. Tudo isso para que possamos compreender, como eu já disse, como essas modificações no território, como essas modificações no litoral aconteceram. Se viajarmos para o litoral brasileiro, encontraremos as diversas formas de costa na margem da água. Algumas podem ser vistas na representação ao lado, que também está na apostila, na página 117. E vamos aí conhecer um pouquinho dessas paisagens naturais do litoral brasileiro, né? Vamos puxar lá de cima do nosso mapinha até aqui, chegar ao Rio de Janeiro e vermos que o litoral ele é riquíssimo em sua beleza, em sua diversidade. As paisagens naturais do litoral brasileiro vão se diversificando, ou seja, elas vão mudando e formando imagens ricas em detalhes e belezas únicas, uma sempre diferente da outra. Que grandiosidade, que presente de Deus.
dar para a gente essas imagens ainda tão lindas da natureza, e elas não se repetem, elas são diversas de uma maneira muito linda e muito rica. Presentão, não é mesmo? Vamos conhecer um pouquinho das paisagens naturais do litoral brasileiro e perceber que elas não são iguais, que elas se modificam, que cada uma tem a sua diversidade, tem a sua beleza, tem a sua riqueza. Vamos começar pelos manguezais. Começando lá de cima até chegar ao Rio de Janeiro, começando aí do Amapá até o Maranhão, existem extensos manguezais onde desaguam grandes rios. E o que é um manguezal? É uma zona úmida que fica próximo à costa, que fica próximo ao oceano. Ela é definida como ecossistema costeiro. E desse ecossistema depende a vida de muitas espécies. Ali vivem espécies riquíssimas, importantes para o nosso meio ambiente e que dependem da existência de um manguezal. Então, é uma terra úmida, ele é definido, ele fica ali numa transição entre um ambiente terrestre e um ambiente marinho. Ora ele está mais seco, ora ele está mais úmido, e as espécies que moram ali dependem desse ecossistema. E andando mais um pouquinho, do Maranhão até a Bahia, existem as falésias que contornam as praias. Olha que coisa linda, que coisa diferente, essas tais de falésias. Mas o que é isso? Essa daí é uma falésia na Praia das Fontes, que fica lá no Ceará. Olha que coisa mais bonita. Para você chegar, então, mais próximo do mar, você tem que passar por essa falésia. E o que é isso? Vamos à definição? Falésias são escarpas ou morros que terminam no nível do mar e encontram-se permanentemente sobre a ação erosiva do mar. Já estudamos um pouquinho sobre erosão. E as ondas desgastam constantemente a costa, né? A encarpa, o que por vezes pode provocar desmoronamentos ou instabilidades nas paredes rochosas. Então, aí estão as falésias. Elas são escarpas ou pequenas dunas, pequenos morros que se formam perto da costa. Lembra do processo dos sedimentos que são trazidos pelo mar, que são trazidos pelo vento e que vão formando determinadas rochas. As falésias, que ficam então próximas da costa, elas podem sofrer a erosão. Constantemente o mar, as ondas, batem, danificam de certa forma, e isso pode causar um desmoronamento, pode causar uma erosão. Mas são paisagens muito bonitas, né? Realmente embelezam a costa brasileira, o nosso litoral. Continuando o nosso passeio turístico, nós temos aí, da Bahia até o Rio de Janeiro, dois grandes rios, o Jequitinhonha e o Rio Doce. Eles desembocam no oceano, eles caem no oceano e formam as planícies do litoral. Olha que coisa mais linda! Esse é o Parque Estadual do Rio Doce. É um ponto turístico, vale a pena visitar. Olha que bonito. Formam as planícies do litoral, porque nós já vimos que planície, como o nome sugere, é uma coisa mais planas, sem muitos morrinhos. Lindo, não é? Parque Nacional do Rio Doce. Continuando mais um pouquinho com o nosso passeio. Então vamos ver que do Rio de Janeiro até Santa Catarina existem as encostas da Serra do Mar, formando pequenas praias entre os morros, entremeados por costões e manguezais. Veja, o ecossistema de novo aí se misturando. Nós temos aí os manguezais próximos à costa
E essa imagem que nós estamos vendo é a Serra do Mar em Ubatuba, São Paulo. Então, Serra do Mar são essas várias montanhas, ou essa cadeia de montanhas, né, que se estende por uma grande parte do litoral próximo ao mar. Ela vai pegando ali vários estados, por isso Serra do Mar, porque é uma cadeia de montanhas, então, como vocês estão vendo aí, próximas ao mar. Entre uma e outra, tão enseada, o mar vai fazendo os seus contornos e deixando a paisagem cada vez mais bonita. Continuando, o litoral do Rio Grande do Sul é formado por praias retilíneas e longas. Olha aí, retilíneas, como o nome sugere, retas. Nas planinhas, olha, não tem na sua costa muitas elevações. É bem plano e bem reto. Olha que imagem mais linda! É como se o mar não tivesse fim. Essa é a Praia das Torres, no Rio Grande do Sul. Nós vamos perceber que a natureza também faz as suas modificações ao longo do tempo. É a ação da natureza na paisagem litorânea. As paisagens naturais do litoral brasileiro, elas estão em constante processo de formação e de mudança, devido a agentes da natureza que podem provocar erosão, que é a quebra ou desgaste das rochas, transporte ou acúmulo de sedimentos. Nós sabemos que essas paisagens se modificam também de acordo com os fenômenos da natureza, grandes tempestades, grandes ventos, a ação do mar em cima da costa, ela vai formando novas paisagens ao longo do tempo. Inclusive, algumas que se formam através da erosão, que é o desgaste daquela pedra, que é o desgaste daquela rocha, ou pelo transporte de sedimentos levados pelo vento ou pela água do mar, que vai formando outras paisagens e outras formas. Mas a ação da natureza em nada se compara à ação do ser humano. Isso porque a ação do ser humano é sempre danosa, ela é sempre prejudicial à natureza e ao meio ambiente. A ação populacional do litoral também altera a paisagem natural, ou seja, a ação do povo, da população. O grande número de pessoas que mora próximo às praias, com suas atividades de trabalho e de lazer, contribui para poluir e muitas vezes alterar a beleza natural da paisagem. Esse tipo de ação dos seres humanos é chamado de ação antrópica. E veja aí, fiz questão de pegar a imagem do nosso estado, para a gente não ter que falar do estado de ninguém, para termos o exemplo dentro do nosso próprio Rio de Janeiro, nossas praias que já ficaram poluídas por muito tempo. Praias que foram danificadas e tiveram suas águas manchadas e poluídas por óleos derramados por navios, por embarcações. Espécies que morreram em função da ação humana que modifica o meio ambiente. Por que falamos isso depois de imagens tão bonitas? E por que agora paramos nessa imagem tão feia? Para que tenhamos a consciência que a beleza de cada paisagem, que a beleza de cada lugar, ela só vai continuar existindo se nós, seres humanos, mudarmos as nossas atitudes. E por falar em atitudes, quero terminar então com esse pensamento que diz: a preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo.
Cuide disso. Nós estamos sempre falando nesse assunto em nossas aulas. Nós podemos fazer a nossa parte, coletando o nosso lixo, colocando ele no lugar correto, não poluindo. Ações pequenas, atitudes pequenas e diárias, mas que podem fazer a diferença. Deus criou o nosso planeta de forma perfeita e belíssima para que nós pudéssemos habitar nele. E depende de nós preservarmos o que ainda restou de bonito. Pense nisso. Cuidar do planeta é uma responsabilidade de todos nós. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos nos ver novamente na nossa próxima aula de Zoom. Um grande beijo. Amo vocês.